Olá! Neste vídeo vim trazer uma novidade para vocês, um novo projeto para vocês. Mas para quem não me conhece, eu sou Daniela Machado. Eu tenho 33 anos e há 15 anos trabalho como cabeleireira e maquiadora. E quero contar tanto do meu projeto como da minha pessoa também. Eu sou filha de Jorge Machado, Fátima Broqueto Machado. Minha mãe é cabeleireira, sempre foi a vida inteira. Trabalhou sempre nessa profissão, com certeza. Não existe uma data exata para mim definir o tempo que ela trabalhou. Por quê? Porque ela vem de uma família de cabeleireiros, é tradição na minha família. Meus tios, com certeza 70% deles sabem cortar cabelo. São 9 no total dos meus tios e com a minha mãe, enfim, e que todos sabem, então, que sabem trabalhar com essa profissão. Então, com certeza vem de geração, provavelmente porque o meu avô era barbeiro. Ele trabalhava com isso e passou essa profissão para os meus tios mais velhos em função de ele ter falecido muito jovem. E o meu tio mais velho, Nestor Broqueto, que ainda trabalha nessa profissão, acabou assumindo essa profissão para conseguir sustento da família, e com certeza ele viu que ali seria uma grande oportunidade. E foi aonde ele levou todos os irmãos, todos os meus tios, inclusive a minha mãe, para essa profissão. E ela trabalhou por muitos anos. E eu vi ela por muitos anos trabalhando nisso. Mas não foi aí que surgiu as primeiras oportunidades de eu estar trabalhando com isso. E sim, foi meu pai, foi também uma pessoa que me deu a cultura de amar a tradição gaúcha, a música tradicionalista, e com certeza é uma grande paixão para mim. E aí, nesse meio, participando das invernadas artísticas, foi aonde eu comecei a trabalhar a explorar este mundo dos penteados e das maquiagens, e ali com certeza foi a minha primeira oportunidade, e foi aonde eu provavelmente fui querendo ser cabeleireira, mas claro que sempre neguei até uma certa idade que um dia eu seria essa profissional da beleza, pela questão de ter visto a minha mãe se criando, eu me criando nesse meio e vendo a minha mãe sofrendo muito em função de ela trabalhar, sustentar a família, de ver todo o desgaste físico e a qualidade de tempo que a gente acaba não tendo. Você que é profissional, que está vendo esse vídeo, com certeza sabe que o tempo e o desgaste físico, com certeza, é os nossos vilões da nossa profissão. E por isso, vendo todas essas questões, eu sabia que eu não queria isso para mim. E o tempo foi passando, e neste meio da cultura e da tradição gaúcha foi se desenvolvendo com certeza a minha primeira profissão, que foi penteado e maquiagem. O tempo foi passando e um dia minha mãe me deu a primeira oportunidade de eu fazer um curso de maquiagem, que eu fiz então com a minha primeira professora, foi a Ana Paula Fedrice. Ana Paula Fedrice me deu o meu primeiro curso de maquiagem. Eu não tenho certeza da minha idade, mas acredito que eu tinha uns 13 anos. E foi aí que comecei a trabalhar com a minha mãe aos sábados. Terrível, muito complicado. Com certeza não foram todos os sábados que eu estava lá presente ajudando ela, mas sempre que tinha grandes eventos eu estava sempre ajudando nos sábados, e fui com certeza me acostumando a trabalhar nos sábados, que é, sem dúvida, outro ponto muito complicado da nossa profissão. O tempo foi passando e eu fui sempre negando essa profissão, tanto é que com 17 anos eu decidi, depois de ter terminado o ensino fundamental, que eu iria fazer educação física. Não era a profissão que eu queria,
Eu gostaria muito de ter feito psicologia, mas por ser uma profissão na época não muito bem vista, principalmente pela minha mãe, eu decidi então fazer educação física. Fiz educação física por um ano e meio, e aonde nesse tempo conheci o meu esposo hoje, que é o Gester, e ele foi quem foi me dando uma luz e me mostrando que realmente seria uma grande profissão. Outro grande fator que me fazia eu negar muito essa profissão de cabeleireiro era o preconceito em que eu tinha, em que as pessoas me davam, que essa não era uma profissão que eu precisava estudar para mim ser cabeleireira. Que sim, eu faria qualquer curso e eu seria uma profissional do meu ramo. E nesse tempo, o meu marido, hoje, né, que na época era meu namorado, o Gester, foi ele quem me disse e me induziu muito a mim repensar todos os conceitos ruins que eu tinha dessa profissão. E foi aí que um dia tive uma oportunidade de conhecer uma pessoa num procedimento dentário. Ela é dentista, que é uma pessoa que me deu assim uma grande luz. Com certeza ela foi um anjo naquele momento, que me abriu totalmente os olhos, que é a Neiva, aqui na cidade, todo mundo conhece ela, que foi ela quem me disse: Dani, tu tá perdendo uma grande oportunidade, é uma profissão linda, é uma oportunidade muito legal e eu acho bem bacana tu seguir sim uma profissão dos teus pais. Ela me deu um grande exemplo na família dela, que foi onde eu percebi, talvez eu senti vindo dela, que sim, era uma profissão valorizada, que sim, eu poderia estar perto da minha mãe trabalhando, que sim, eu poderia estar em casa. E eu comecei, a partir daquele momento, olhar todos os fatores bons e não só os fatores ruins dessa profissão. E fui desenvolvendo toda na minha cabeça a questão do fato, no caso, de eu estar trabalhando muito, estudando muito, trabalhando muito. Na época eu já trabalhava, e que estudando, e no caso eu me pagando a minha faculdade, porque a minha família não tinha condições de me dar isso. E gostaria de enfatizar aqui para vocês que eu ganhava R$350 na época, e que esse salário ia todo para mim pagar a minha prestação mensal do meu curso. E eu repensei muito a questão assim de estar me formando, quantos anos trabalhando eu ia precisar ter de volta então esse valor de investimento que eu estava fazendo na minha faculdade. E foi aí que eu disse: não, eu não quero isso pra mim, eu não tô na profissão que eu amo, e eu amo sim criar, amo sim estar perto das pessoas. E eu comecei a me ouvir e não pensar tanto no que os outros pensavam de eu estar escolhendo essa profissão. Claro que o grande fator foi a questão financeira, porque eu pagava a minha faculdade. Todo o meu salário de um mês ia para minha faculdade, e eu não acreditava que aquilo ia ser uma grande realização e que eu poderia encurtar esse processo todo. E foi aonde o Gé também me induzindo, eu decidi realmente que eu estava no caminho errado, vi que eu estava no caminho errado, e foi aonde resolvi fazer então um curso de corte. Na época fazia só maquiagem, até então ajudava minha mãe a fazer maquiagem, às vezes a gente ia lá e ajudava a lavar um cabelo. Decidi fazer então esse curso de corte, fiz o curso de corte, e nesse processo comecei a ser muito ambiciosa, principalmente na questão de que eu queria ser uma grande profissional. E eu queria sim me dar muito bem profissionalmente e ser uma pessoa muito boa no que eu estava fazendo. E fui cada vez mais me apaixonando nesse processo e desejando muitas coisas. E eu vou dizer para vocês, tudo que eu desejei, tudo que eu sonhei, eu conquistei. Por quê? Porque eu realmente quis muito ser uma boa profissional, uma grande profissional. Com certeza não sou uma grande profissional, mas eu tenho os serviços que eu faço com muito amor.
e o meu objetivo sempre é um grande resultado para minha cliente. Mas voltando então, foi aonde nesse processo desse curso, fiz depois um outro curso na UX que se chamava Estética Aplicada, e ali eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais. Claro que eu tinha os grandes profissionais da minha família em que eu me inspirava muito, que são os meus tios, e que com certeza me deram uma base, e a minha mãe foi a principal segurança e a principal referência neste meio, mas a sede de querer mais me fazia ir procurar e desejar ser e extrair o máximo dessas pessoas que eu passava neste meio, que eu realmente queria então me espelhar neles. E foi neste curso de estética aplicada na UX que eu conheci grandes profissionais que trabalham em Caxias do Sul, uma cidade aqui do lado da minha cidade, que eu não acho que eu não contei pra vocês, mas eu moro em São Marcos, na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul. E foi ali que eu conheci então um grande profissional que na época um grande profissional, mas que ele se chama Serginho Branco, que continua sendo um grande profissional. E eu tive um grande desejo de sair deste meio onde eu trabalhava com a minha mãe, desse salão, dessa cidade, que a minha cidade é uma cidade muito pequena e a gente tinha conhecimentos muito pequenos, e que eu sabia que eu poderia explorar isso muito mais indo a Caxias, trabalhando no salão grande. E foi aonde eu desejei muito na minha mente, que eu queria muito trabalhar no salão grande, né, um grande profissional, que no caso tive a oportunidade de conhecer ele num curso de penteado, que ele deu um curso extra pra gente naquele curso. Ele chegou pra mim e me convidou para trabalhar com ele. E eu, morando aqui numa cidade de 20 mil habitantes, aonde as oportunidades acabavam sendo às vezes muito pequenas, principalmente para mim que estava começando, e eu queria abrir o leque dos meus conhecimentos, e eu disse, eu vou. E eu fui, e com certeza desejei isso e eu conquistei isso. Trabalhei com ele um tempo, e nesse tempo, com certeza, a base de ser um grande profissional foi dele que eu extraí. Só que nesse tempo a gente teve então um grande problema com saúde com a minha irmã, que a minha mãe disse, Dani, tu vai ter que voltar, ou senão as coisas não vão pra frente aqui. A minha mãe tinha conta pra pagar, tinha aluguel, tinha cliente, tinha tudo, e foi aí que eu disse, não, estou voltando. Voltei para São Marcos então para dar esse auxílio para minha mãe e esse sustento, né, da questão financeira então para minha família também. Voltei para cá e com certeza voltei com tudo, voltei muito feliz, voltei trazendo muitas novidades para minha mãe também. E aí foi aonde ela, provavelmente por repensar muitas coisas da questão profissional e de ter passado e de já ter trabalhado muito tempo nisso, ela começou a reduzir o tempo de trabalho dela. A minha irmã foi ficando bem, e aí foi aonde a minha irmã ficou bem nesse processo dessa doença que acabou ter dado nela na época. Ela voltou pro salão porque ela também ajudava a minha mãe, como eu, né? Ela acabou voltando pro salão e a gente começou a trabalhar juntas por um tempo. A minha mãe acabou dividindo o salão por ela não ter mais o interesse de continuar, e a minha irmã também, não muito interessada com isso, vendeu a parte dela para mim, e foi aonde eu comecei a desejar muito a minha marca, o meu nome, e foi aonde fui crescendo, onde tive grandes experiências, onde passei por grandes problemas, como todo profissional passa, principalmente problemas de equipe, problemas de espaço, o desejo de querer muito, de querer crescer muito, e esse crescer muito às vezes não é trabalhar e administrar, não é uma grande experiência para o profissional de cabelo. E foi aonde fui passando por várias experiências, e hoje,
com toda essa bagagem, eu estou aqui para vocês contando que o meu novo projeto vai ser este canal no YouTube, aonde eu estarei postando vídeos com ou novidades, ou alguma dica, ou alguma experiência para você. Então, gostaria muito que você me acompanhasse, que você deixasse os seus comentários, a sua sugestão, um vídeo que você talvez gostaria que eu passasse para vocês, e eu aqui estarei postando esses vídeos. Acredito, ainda não tenho certeza como é que vai ser a dinâmica, mas toda semana acredito que eu estarei sim postando um vídeo para vocês. Então, de imensa gratidão, já agradeço vocês e eu espero que vocês curtam bastante e me apoiem nesse novo projeto. E eu estou aí, então um grande beijo e até o próximo!